Vamos lá, gente, mais um bloquinho aqui. Eu acabei de comentar com você essa ideia de preferência do crédito tributário. Então, a gente já vai aproveitar para trabalhar uma questão em cima desse tema. E fique esperto, porque o AB, quando ela falava de crédito tributário, ela ficava muito ali naquele jogo de suspensão, de extinção, de exclusão. Ela aprofundava alguma causa e agora ela tem cobrado bastante essa preferência do crédito tributário que está lá no artigo 186 do CTN. Então, vamos ler primeiro e depois eu vou te explicar. A falência da sociedade XYZ foi decretada em 5/6/2014. Nessa data, a pessoa jurídica já possuía 2 imóveis hipotecados para garantia de dívidas diversas. A União tem créditos tributários a receber da sociedade, inscritos em dívida ativa em abril de 2013, baseado nos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Letra A. A União tem direito de preferência sobre todo e qualquer credor, porque o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa antes da decretação da falência. Letra B. A União tem direito de preferência sobre os credores com garantia real, pois o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição. C. A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários no limite do valor dos bens gravados. D. A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários no limite do valor das dívidas garantidas pelas hipotecas. A gente vai, inclusive, aproveitar aqui um ponto para poder acrescentar uma informação. Você vai direto para o artigo 185A. E o 185 também, ele fala sobre indisponibilidade de bens, e aproveitando um ganchinho aqui, cuidado, gente, com a indisponibilidade de bens, ela caiu há 2 exames atrás, em cima de uma súmula. Nós temos 3 súmulas novas, final de 2016, na verdade, que falam sobre execução fiscal. A OAB cobrou no último exame uma questão sobre execução fiscal. Você vai lembrar, vai dar uma olhadinha lá para mim, por favor. Súmula 558, súmula 559 e súmula 560 do STJ. A 560 caiu 2 provas atrás, tá bom? Então, 558, 559 e 560. A 560 fala de indisponibilidade. E aí nós temos, dentro desse artigo 185A, ele fala lá sobre a fraude, o 185, perdão, ele fala sobre a fraude, a alienação. Você vai vender um bem e o que isso vai caracterizar dentro desse processo de venda? Uma nulidade, uma fraude. Por quê? E qual é o momento? A dinâmica é a seguinte. É a inscrição, se você se lembra desse desenho, está aqui nosso crédito tributário, dívida ativa, certidão da dívida ativa e execução fiscal, gente. É esse o marco. A inscrição na dívida ativa, pós-inscrição na dívida ativa, vai representar fraude à execução, fraude à alienação. Então, vender um bem, depois da inscrição em dívida ativa, isso dá fraude à execução. Salvo, tem o salvo lá no artigo, salvo se você reservar bem suficiente para garantir a dívida, tá bom? Essa é a primeira parte. De forma direta, dentro da nossa questão, nós temos o artigo 186. E o artigo 186 ele vai falar para a gente sobre a preferência do crédito tributário. E eu tenho uma dica para poder te dar. A dica é a seguinte. Você vai olhar o crédito tributário sempre em primeiro lugar, que ele prefere a qualquer outro, ele está na frente de todo mundo. Só que nós tivemos algumas alterações na lei tributária em 2005. E essa alteração ela foi jogando o crédito tributário para baixo. Então, ela fez o seguinte, você começa assim, ó, o crédito tributário está sempre em primeiro. Depois, veio o crédito trabalhista. O crédito trabalhista, ele jogou o crédito tributário para segundo. Então, o crédito tributário prefere a qualquer outro, salvo aquele de natureza trabalhista. E aí, nessa mesma alteração, nós tivemos mais uma, o que falava sobre o crédito extraconcursal lá na falência. Então, na falência, o extraconcursal. E aí a prova do AB pegou há 4 exames atrás e trouxe essa questão perguntando, olha, eu vou pagar em primeiro, em segundo, em terceiro ou em quarto? Ela trouxe 4 créditos. Ela falou assim, ó, tem um crédito aqui de ICMS, é o tributário, tem um crédito de natureza trabalhista, eu tenho aqui uma remuneração que eu tenho que pagar para o administrador da recuperação judicial e eu tenho um crédito para pagar para o sócio da massa falida. Ela contou essa história e perguntou para você se tinha que pagar o crédito tributário em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, tá bom? O que você vai pensar? 186 do CTN, bota o crédito tributário em primeiro, sempre. Se tem um trabalhista,
joga ele para baixo. Ele ficou em segundo, no exemplo que eu estou dando para você. Se tem um extra concursal, ele vai para terceiro. E aí eu falei que a dificuldade dessa questão, e você que descarta a matéria, você roda, a dificuldade dessa questão era entender que a administração a remuneração do administrador da recuperação judicial, ele classifica-se como crédito extra concursal. E se na falência o extra concursal prefere ao tributário, jogou o tributário para terceiro. A massa falida não prefere não, o tributário está aqui, deveria ser pago em terceiro lugar. Então, atenção para o artigo 186. Olha o que essa fez. Então, o tributário começa em primeiro. Se tem trabalhista, joga para segundo. Essa aqui falou de falência da sociedade. Então, na falência, o que prefere? O extra concursal e aquele com garantia real no limite do valor do bem gravado. Aquele com garantia real no limite do valor do bem gravado. Então, a gente precisa conhecer a regra e agora a gente precisa achar isso aqui. Então, mais uma vez, a União tem créditos tributários para receber da sociedade inscritos em dívida ativa em abril de 2013. Crédito hipotecado para garantia de dívida diversa. Na falência, ele prefere ao tributário. Então, baseado nos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Letra A. A União tem direito de preferência sobre todo e qualquer credor, porque o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa antes da decretação da falência. Não, e aí também sobre a preferência, gente, ela fala sobre preferência entre entes tributantes, lá no 187. A gente vai ver que a União tem uma preferência sim, tá? Mas a ideia não é a inscrição na dívida ativa, né? Letra B. A União tem direito de preferência sobre os credores com garantia real, pois o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou o tempo de sua constituição. A União não tem preferência, porque a gente viu que quando tem garantia real, o crédito tributário é jogado para baixo, né? Ele passa para cima lá. O tributário começa sempre em primeiro e vai sendo jogado para baixo. Por esses dois, né, que eu comentei. 3 no caso. Letra C. A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários no limite do valor dos bens gravados. Exatamente o artigo 186 do CTN e o parágrafo, tá? O parágrafo vem falar sobre garantia real do limite do valor do bem gravado. Dá uma olhadinha lá e atenção, tem sido uma questãozinha de preferência na prova hoje. E letra D. A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários no limite do valor das dívidas garantidas pela hipoteca. Não, não é nesse limite, é no limite do valor do bem gravado. Próxima. A propósito do tributo taxa, cobrado mediante exercício de atividade administrativa plenamente vinculada, deve ser observado o seguinte. Letra A. A cobrança de taxa de fiscalização estadual requer lei estadual que a institua independentemente da organização de estrutura administrativa de fiscalização. B. As taxas de poder de polícia, espécies tributárias diversas dos impostos, inobservam o princípio constitucional da capacidade contributiva. C. Projeto de lei estadual que estabeleça a cobrança de taxa de fiscalização de posturas e bons costumes de bares, estabelecimentos congêneres, é inconstitucional na medida em que está ausente a competência administrativa do Estado. E letra D. A jurisprudência do STF indica que a taxa de fiscalização fixada de acordo com o faturamento da empresa é inconstitucional. Bom, vamos lá. Essa questão de taxa, gente, segundo espécie tributária, ela é sempre muito conhecida dentro da nossa prova, porque a prova do AB adora essa espécie, como eu disse, lá no top 5, o quinto tema, taxa. E aí, eu dei dicas, nós já falamos um pouco sobre algumas taxas aqui, porque algumas coisas vão se repetindo, só que nós vamos completar também, porque essa questão aí ela veio num nível muito alto, tá? Ela pegou duas assertivas aí falando sobre jurisprudência, ela fez uma visão um pouquinho inversa de como a gente costuma trabalhar, então nós vamos segregar isso aqui bem. Vamos anotar um pouquinho. Sobre a taxa, gente, nós vamos ver lá que o fato gerador dela se divide em 2 pontos. Um regular poder de polícia, é a taxa que está lá no 78, calma, a gente vai colocar, e também a prestação de um serviço público, vou abreviar para a gente ganhar tempo, de um serviço público específico, ó, isso aí a gente já anotou,
E divisível, aqui é E, potencial ou efetivo. Aqui é ou. A dica que eu te dei foi, para você conseguir enxergar a constitucionalidade de uma taxa, é aqui que você olha. Porque para que uma taxa seja constitucional, ela tem que ter especificidade de visibilidade, tem que ser passível de destacamento. E para você conseguir verificar a utilização, está aqui, porque ou eu utilizo ou eu não utilizo. E a gente viu que pode cobrar ainda que não utilize, certo? Essa taxa que apareceu aqui, do artigo 78, ela é a taxa de polícia ou fiscalização. E essa aqui de baixo é a de serviço ou utilização. Artigo, eu esqueci de colocar aqui, mas vou colocar aqui também, 78 do CTN, esse aqui é o 79. Vale a pena ler tudo, tá? Dica que o prof te dá, apareceu o artigo, gente, apareceu o súmulo aqui na nossa conversa, corre lá e dá uma olhada, porque é assim que você fixa a sua matéria. A prova da OAB, ela não costuma cobrar tanto taxa de polícia, ela adora taxa de serviço. Quando ela quer discutir com você taxa de serviço, ela costuma discutir constitucionalidade. E a dica está dada, é aqui que você vai olhar. Quando ela vai discutir taxa de polícia, ela costuma discutir competência. Quem pode cobrar esse negócio, etc. Que já sabemos também, a competência é comum, gente. Todos os entes tributantes podem cobrar taxas. Só que vem aquela frase que completa. Se a União cobra determinada taxa sobre determinado fato, o Estado não pode cobrar taxa sobre o mesmo fato, sobre pena da bitributação, que é vedada. Se o município cobra determinada taxa, a União não pode cobrar sobre o mesmo fato, tá bom? Então, quando ela conta essa história aqui de taxa de polícia, que foi essa que ela trouxe, ó, mediante atividade administrativa plenamente vinculada, pode ser observado o seguinte, taxa de fiscalização, taxa de polícia, tá? Ela fica o tempo inteiro ó, falando de taxa de polícia, ela está falando da primeira, ela quer discutir com você quem pode cobrar esse negócio. E pelo que você está vendo aqui na questão, se você olha para cá, em nenhum momento ela vai trazer lá para você, é a todo mundo, é comum. Não, ela vai te dar uma história específica e ela quer que você crave. É o município? É o Estado? Porque se um cobra, o outro não pode cobrar. Então, qual é a dica? Como que eu sei qual é o ente competente para cobrar a referida taxa? No caso de taxa de fiscalização, gente, é pelo ente que realizar a fiscalização. Então, quem realiza a fiscalização, quem tem especialmente a estrutura administrativa fiscalizatória, é que pode fazer. Porque aí você vai ver o seguinte, o exemplo clássico é esse aqui, bar, restaurante, estabelecimento congênere. Quem cobra taxa sobre isso é o município, porque é o município que tem estrutura de fiscalização. Se não tiver estrutura de fiscalização, ele não pode nem cobrar o tributo, tá bom? Então, atenção, a definição da competência vem pelo ente que realizar a fiscalização. E aí a gente consegue enxergar por quê, eu falei que era um caminho inverso, que a letra certa aqui vai ser a C. Opa. Olha a letra A. A cobrança de taxa de fiscalização estadual requer lei estadual que institua independentemente da organização e estrutura administrativa de fiscalização. O que ela está falando? Ela está falando que ainda que o Estado não tenha uma estrutura de fiscalização e que ainda que o Estado não fiscalize, ele não pode cobrar. Ele pode cobrar, perdão. Ele não pode cobrar, ok? Ele não pode cobrar, porque tem que ter estrutura de fiscalização e ele tem que fiscalizar. E aí só mais uma, gente. Essa taxa de fiscalização é aquela lei que obriga para que um estabelecimento ele tenha e atenda condições mínimas legais. Então, o caso clássico, o exemplo clássico, é do alvará para funcionamento. Você vai no estabelecimento, aqui na nossa cidade mesmo, tem uma lei que obriga. Tem que pregar lá um quadrinho na parede. Alvará para funcionamento. Veio ali algum órgão, geralmente é o município que faz isso, fiscalizou aquele estabelecimento para ver se ele cumpria condições mínimas de higiene, de segurança, de circulação, de acessibilidade e etc. Então, viu que você cumpre as condições legais mínimas, está aqui o alvará para você funcionar, uma taxa de polícia.
Então, é uma taxa de fiscalização, ele fiscaliza a sua atividade, tá bom? Então, ele falou ali para a gente que pode o Estado cobrar uma taxa ainda que ele nem tenha a estrutura administrativa e não fiscalize, não pode. Letra B. As taxas de poder de polícia, espécies tributárias diversas dos impostos, inobservam ao princípio constitucional da capacidade contributiva. Olha a dica que o professor te deu, hein? A jurisprudência dos tribunais superiores, ela é dominante hoje no sentido de que a capacidade contributiva, ela se estende a outras espécies tributárias, ou seja, também se aplica, opa, rabisquei em cima, também se aplica a taxas, tá? Então, atenção, taxa também tem o respeito da capacidade contributiva. E a C. Projeto de lei estadual que estabeleça a cobrança de taxa de fiscalização de posturas e bons costumes de bares e estabelecimentos congêneres é inconstitucional na medida em que está ausente a competência administrativa do Estado. Por que está certo isso, gente? Porque é quem fiscaliza, eu te contei, olha só, é quem fiscaliza que pode cobrar. Então, se o município fiscalizou, ele que vai cobrar. Se a União que fiscalizou, ela que vai cobrar. E se a União cobrou, o município não cobra sobre o mesmo. Se o município cobrou, a União não cobra sobre o mesmo. E te contei que quem fiscaliza bar, restaurante e estabelecimento congênere é o município. Então, se veio um Estado e criou uma lei para poder cobrar a referida taxa, não pode, porque quem pode cobrar essa taxa é o município, tá bom? Ausente a competência administrativa. Eu te falei, ela discute a competência. E letra D, a jurisprudência do STF indica que a taxa de fiscalização fixada de acordo com o faturamento da empresa é inconstitucional. É constitucional, tá bom? Ela inverteu isso aqui. E mais uma vez, jurisprudência, um empurrãozinho que a prova costuma fazer. Letra C de casa. Próxima. Na competência tributária dos estados se encontra o ITCMD, que tem como fato gerador a transmissão de propriedade por evento causa-mortes ou doações inter vivos a qualquer título. No exercício da competência tributária desse imposto, vamos fazer um parênteses aqui antes da gente passar pelas assertivas ali. A prova da OAB de segunda fase acabou de cobrar uma questão sobre ITCMD. Então, você deve ficar bem esperto, porque a chance disso aparecer na primeira é grande. As provas se inspiram, a gente sabe bastante disso. Bom, esse ITCMD, gente, atenção para essa historinha que eu vou te contar. Ele originariamente, lá no CTN, ele está no artigo 35, e ele está lá sobre a competência dos estados, o imposto sobre a transmissão. Só que a Constituição de 1988, ela rachou isso no meio, deixando da seguinte maneira. Então, o 35 do CTN, ele traz lá esse TCMD, colocava sobre a competência única dos estados, o ITCD sobre toda a transmissão. A Constituição de 88, ela fez isso aqui, ó. Ela deixou o ITCMD de um lado e o ITBI de outro. O ITCMD ficou na competência dos estados. E o ITBI ficou na competência dos municípios. 155 e 156 da Constituição, respectivamente. O ITCMD está atrelado ao evento causa mortis, enquanto que o ITBI do outro lado está no ato inter vivos. Eu gosto desses tributos, que eles são antagônicos. A doação, então o ato gratuito está de cá e o ato oneroso está de lá. Então veja que você tem morto, vivo, gratuito, oneroso. São tributos antagônicos, não esquece que a Constituição rachou isso aí no meio, tá bom? Então hoje aplica dessa forma. Isso aqui já ajuda bastante a resolução dessa questão, tá bom? Só que ela traz ainda uma informação que passou da hora de chegar na sua prova. E aí ela vai acabar entregando a resposta correta dessa questão na aplicação de progressividade para o ITCMD. Vamos avaliar isso ali. Então, sobre o ITCMD, letra A. A fixação de alíquotas progressivas para o ITCD é vedada aos estados, de acordo com o STF, olha o empurrão, considerando a ausência de dispositivo constitucional que assim os autorize como previsto para o IPTU. Quando a gente fala de capacidade contributiva, 145, parágrafo 1º da Constituição, para que a gente possa entregar isso aqui, eu gosto de uma frase, capacidade contributiva é quanto mais se ganha, mais se paga. Sempre que possível, os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ela é aplicada de forma explícita
em 3 impostos: imposto de renda, o IPTU e ITR. Olha a questão que nós trabalhamos perguntando sobre o IPTU, se ele poderia ser progressivo, gente. O direito tributário ele entrega isso para a gente. Você tira a resposta de vários lugares diferentes, tá? Isso aqui a própria Constituição diz que ele pode ser progressivo. E aí, cuidado com isso, ó. STF em 2 momentos. Por isso que eu rachei aquele imposto lá no meio com você. O ITCMD e o ITBI. No final de 2015, o STF pacificou a matéria que ele vinha discutindo há um tempo, autorizando a aplicação de alíquotas progressivas para esse ITCMD. Então, o ITCMD, gente, ele pode ser progressivo. Então, veja que ele colocou aqui, ó, a fixação de alíquota é vedada aos estados, porque não tem previsão igual tem lá para o IPTU. Realmente não está na Constituição, mas o STF, olha a anotação, ele autorizou isso aí no final de 2015. E eu pus essa súmula para você tomar cuidado, porque esses tributos são próximos, né, o irmãozinho dele. A súmula 656 do STF fala que é inconstitucional a adoção de alíquotas progressivas para o ITBI, tendo como base o valor venal do imóvel. Para o ITCMD pode, para o ITBI hoje ainda não pode. Eu imagino que o STF deve revogar essa do ITBI e botar progressividade em tudo, mas do jeito que está hoje é assim, ó. Para o ITCMD pode, para o ITBI não pode, tá bom? Então, essa aqui ficou errada. Letra B, as doações de caráter condicionado não se encontram no âmbito de competência dos estados, na medida em que representam transmissão de caráter oneroso, sujeita à incidência do ITBI. Atenção que não faz sentido nenhum, né, gente? Imposto sobre a doação é o ITCMD. O simples fato dele condicionar uma doação deixou de ser gratuita? Não. Então, se não deixou de ser gratuita, isso aqui incide ITCMD e não ITBI, como ele colocou. C. O exercício da competência tributária pelos estados encontra limite no princípio constitucional do não confisco. Não confisco está no 150, inciso 4 da Constituição, que tem no ITCMD uma compreensão tarifada na medida que fixada a alíquota máxima de 8%. Confesso para você que eu não gostei muito do jeito que essa questão foi escrita, dessa letra, mas ela representa a resposta correta. Raramente você vai chegar numa prova, você precisa decorar a alíquota de algum tributo, e aí eu falo que dentro do direito tributário, praticamente essa. E aí eu vou te dar mais um quadrinho aqui para te ajudar, tá? Cuidado com esses impostos estaduais, IPVA, ITCMD e ICMS, porque tem uma disposição de resolução do Senado Federal, informações que nós tiramos lá do 155 da Constituição, que dizem o seguinte: resolução do Senado Federal vai fixar alíquotas mínimas para o IPVA. Nós não temos essa resolução ainda. Resolução do Senado Federal vai fixar alíquotas máximas para o ITCMD. Essa já tem a 9 de 92 e essa alíquota máxima é de 8%. Olha aqui, 8%. Só para fechar isso. Resolução do Senado Federal vai fixar alíquotas mínimas e máximas para o ICMS. Também já tem. É a 22 de 89, mas você não precisa preocupar muito com esses limites, não. Então, olha só, o exercício da competência tributária pelos estados encontra limite no não confisco. É vedado estabelecer efeito confiscatório em tributos, 154. Que tem no ITCD uma compreensão tarifada. Eu não gostei dessa palavra, tá? Mas não fez ficar errado, não. Na medida que é fixada uma alíquota máxima de 8%. É fixada uma alíquota máxima de 8% para o ITCMD. Só para dar um exemplo, nosso estado aqui de Goiás, ele cobra 2%, 4%, 6% e 8%. Por que ele não passou de 8%? Tem uma alíquota máxima aqui, ok? E letra D. O princípio da capacidade contributiva não vincula o legislador em matéria de ITCD, considerando que o próprio texto constitucional determina sua aplicação aos impostos de caráter pessoal, mais uma vez, em cima daquela discussão. O STF, quando ele pacificou essa matéria, gente, autorizando a progressividade, a aplicação desse princípio da capacidade contributiva ao ITCMD também, ainda que não tivesse previsão constitucional, ele disse o seguinte: não tem nada na Constituição que veda e que peça a aplicação à progressividade apenas para tributos reais, aqueles que incidem sobre o patrimônio, o IPTU, o ITR, o imposto de renda.
Então, se ela quer dar essa ideia do quanto mais se ganha, mais se paga, se ela quer entregar a capacidade contributiva plena, ela deve fazer isso de forma indistinta. Então, ela aplicou isso para o ITCMD e já havia aplicado anteriormente até para outras espécies tributárias, como taxas e contribuições, como nós já discutimos anteriormente. E aí, nós vamos para o nosso próximo bloco.